Olá, eu sou a doutora Patrícia Olivotti e a partir de hoje estarei com vocês sempre neste mesmo horário, falando sobre as coisas que acontecem no mundo e principalmente sobre a saúde da mulher. Eu sou médica ginecologista e sempre me preocupei em entender o universo de minhas pacientes de todas as idades. Por isso, neste programa, pretendo falar sobre vários assuntos que atormentam e que podem tirar a qualidade de vida de todas nós. Hoje o nosso papo será sobre ele, que nos deixa sempre muito irritadas, chateadas, furiosas, que nos deixa inquietas e ansiosas. Calma que eu não estou falando do maridão, eu estou falando do estresse. Hoje vamos investigar como aliviar o estresse neste momento em que estamos vivendo grandes desafios. Ou, como dizem algumas pessoas, um novo normal. Ficamos mais tempo em casa sem poder sair, nossas crianças estudando em casa, o marido trabalhando em home office, um convívio constante com todos sem descanso. Só vem aumentando com isso o nosso estresse. Vamos ouvir quem passou dos seus limites por causa deste estresse. Existe cura para o estresse? E o que é gestão de estresse? Quais as principais terapias para se diminuir o estresse? Você sabia que existem alimentos que combatem o estresse? Vamos lá então, sem estresse, porque está começando o programa Saúde da Mulher. Eu quis falar para vocês sobre o estresse em meu primeiro programa justamente porque o estresse afeta a mente e o nosso comportamento. E pode nos levar a ter sérios problemas de saúde. Pode inclusive afetar nosso relacionamento em casa, no trabalho e também afetar a nossa qualidade de vida. Portanto, é um tema atual de extrema importância para todos nós. Mas afinal, o que é o estresse? O estresse é uma resposta fisiológica e comportamental que é deflagrada quando existe algum tipo de ameaça que perturba o nosso equilíbrio no nosso dia a dia. Já pararam para pensar quantas ameaças nós temos que nos tiram do sério? Principalmente para nós mulheres que temos tantas atividades no nosso dia a dia, esse corre-corre da casa, da família, do trabalho. Tudo isso é um prato cheio para o estresse, que chega sem ser convidado, simplesmente invade nossas vidas como um verdadeiro intruso, porque ele é orgânico e acontece sem a nossa permissão. Quando percebemos, já desenvolvemos essa reação desenfreada de luta e fuga. Já sabemos o termômetro, né, gente? Chega o maridão, o namorado, os filhos e falam: "Nossa, como você está estressada!" Quem já não ouviu essa frase aí? O estresse pode ser físico ou mental, mas pode ter suas causas também internas, que ocorrem dentro de casa, ou externas, que ocorrem aí no nosso dia a dia fora de casa. E pode ser medido em fases, que pode começar de forma positiva e até chegar à negativa. Quando produtiva é bom, porque nos deixa com aquela vontade e necessidade de cumprir tarefas, vencer desafios, aumentar a tensão, colocar mais energia. É um estresse de ansiedade positiva. E quando temos uma apresentação no emprego, na escola, uma entrevista em que sentimos as mãos ficarem frias, suadas, sabe? Aquele coração batendo mais forte? Nesses desafios do dia a dia é normal termos esse nível baixo de estresse positivo. Mas e quando isso atinge um nível maior e ultrapassa o limite do saudável, indo parar na fase negativa? Quando passa de um certo nível, começa a afetar gravemente a saúde e aí precisamos de ajuda. O estresse agudo é aquele estresse de curta duração, em que é acionado quando acontece uma surpresa negativa, como um acidente, uma briga com o marido. Todas nós sabemos que tem um impacto gigante no nosso emocional, né? Agora, quando isso acontece de forma contínua, ele pode se tornar crônico, gente, e atingir uma situação limite, conhecida como síndrome de burnout. Eu sou Denise Garrido, tenho 57 anos e vou falar sobre a minha experiência com burnout. Essa sensação que a gente tem, né, de que a gente não está dando conta, de que falta o ar, de que a gente fica com a mão suada, é de fato uma sensação, e é verdadeira, de que a gente não está dando conta. E é claro que
para a gente se confrontar com isso, né, de eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, a gente leva um tempo para administrar isso tudo dentro da gente. O último ano, o ano que eu decidi pedir demissão, depois de 25 anos numa empresa, de um cargo, de direção executiva de uma área importante, eu precisei passar por sintomas físicos mesmo, né? Então, assim, eu tive que passar por noites e noites de insônia. Eu tive que passar por momentos em que, a caminho do meu trabalho, dirigindo no carro, a minha mão começava a suar. Eu comecei a ter psoríase aqui na mão e eu achava ingenuamente que era porque eu dirigia muitos quilômetros para chegar até meu trabalho. Acreditar que alguma coisa estranha está acontecendo com você, eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente procurar ajuda, porque sem ajuda a gente não sai dessa. Um conselho que eu dou, principalmente para as mulheres, é assim: não se sobrecarreguem, né, dentro da medida do possível, com as suas tarefas de casa e com as suas tarefas no trabalho. Muito obrigada pelo belíssimo depoimento que só nos ajuda a entender como isso acontece na prática, porque este é um relato que pode ser o caso de muitas mulheres que estão nos assistindo hoje. Se você está passando por isso e precisa de uma ajuda, eu vou deixar aqui o nosso número de contato de WhatsApp. Não sinta receio em deixar sua mensagem, porque aqui no programa sempre teremos especialistas prontos a ajudar vocês. Nosso foco aqui é sempre trazer a informação com investigação. Eu gostaria de chamar a participação de um especialista para que a gente entenda o que pode causar esse estresse além do limite. Fala pra gente sobre as causas e as diferenças sobre o estresse e a síndrome de burnout. Olá, pessoal. Gratidão pela oportunidade de conversar com vocês. Quando a gente está falando de estresse, qualquer pessoa pode ter estresse, momentos de estresse, de diversas formas. Por quê? Tem gente que já é uma característica própria. Quando são internos, são aquelas pessoas que já nascem estressadas, né? Pessoa que tende a ser muito perfeccionista, está sempre com pressa, quer tudo para ontem, né? Pessoas que ficam buscando os mínimos detalhes, né? Que quer abraçar o mundo em fazer um monte de coisas. E quando a gente fala de fatores externos, diz respeito ao ambiente que ela está envolvida e situações que podem acontecer. Não só de perigo, mas situações novas, inesperadas, que não foram programadas, ou mesmo que programadas geram estresse. Pode ser desde uma questão de um trabalho novo, um desafio, a questão, por exemplo, de gravidez, casamento, divórcio, demissão, tudo isso pode gerar estresse. E a diferença que as pessoas às vezes pensam que a síndrome de burnout é a mesma coisa, ou uma classificação dentro do estresse, e não é. Porque o burnout está atrelado totalmente ao trabalho. Então, qualquer situação que envolvam vários sintomas, sinais, por isso que chama síndrome, porque são várias características de indivíduo para indivíduo. E geralmente isso acomete profissionais que são muito responsáveis, são muito envolvidos, que têm o trabalho como uma missão de vida, principalmente os profissionais da saúde, da educação, profissionais, por exemplo, como polícia, bombeiro, que são profissionais que estão lidando diretamente com a responsabilidade de vidas, né? Então, geralmente esses profissionais, quando têm uma carga horária de trabalho muito grande, ou que o ambiente não é tão saudável, pode ter, por exemplo, problemas de relacionamento, situações voltadas até mesmo a assédio moral, a pessoa pode desencadear o burnout. No próximo bloco, vamos ver como o estresse pode ser positivo em casos de emergência, te fazendo agir com rapidez e muita força.
Estamos de volta e hoje o programa está muito interessante, porque estamos investigando as causas e os efeitos do estresse. Eu estou adorando saber como ele acontece. E vocês aí, estão gostando? Importante sabermos para aprender como nos defender. Já sabemos que ele se manifesta em diferentes níveis, que pode nos levar a casos extremos de estresse negativo. Agora iremos ver outro tipo de reação que o nosso corpo pode ter quando o estresse é positivo. O estresse, quando positivo, além de nos manter em alerta, também nos coloca com muita determinação em situações de emergência, inundando o corpo com hormonas, que são substâncias químicas específicas que são produzidas pelas glândulas endócrinas e que funcionam como mensageiros, que vão atuar aumentando os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, nos dando mais força extra para nos defender de grandes desafios e até salvar vidas. Você viu em que níveis o estresse positivo pode agir em nosso corpo? Viramos quase super mulheres, não é? Mas isso acontece em rápidos fluxos de pensamento e em casos de extrema necessidade. Mas também tem o estresse positivo que se apresenta em situações que não são tensas, como essas que acabamos de ver, e que acabam durando por períodos maiores, como por exemplo, situações de mudança de vida, como por exemplo uma promoção no emprego. Quem já não passou por isso? E começa a surgir aqueles pensamentos de receio e medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu estou preparada? E se eu não conseguir? O mesmo receio que inunda o nosso corpo quando casamos ou ficamos grávidas. É uma mistura de receios, ansiedades, euforias que explodem em um estresse positivo e contínuo. Olha, eu passei por dois tipos de gestações totalmente diferentes, né? Na primeira gestação, eu tive a gestação de um filho só, num contexto totalmente bem quisto, totalmente planejado, né? E o estresse que eu passei foi em decorrência de todas as coisas novas. A gente não nasce mãe, né? A gente se torna mãe e a gente vai se tornando mãe ao longo do tempo, porque é um processo, né? E na minha segunda gravidez, foi um processo totalmente diferente, porque eu engravidei de gêmeos, foi uma gestação gemelar. Uma gestação muito bem quista, muito querida, mas não foi planejada. Rolou o estresse também, em decorrência de todas as dúvidas, né? Eu me lembro muito que eu me perguntava, gente, será que eu vou dar conta de 3 filhos? Até então, durante 6 anos, eu tive um filho só, né? Então a demanda estava toda vinculada a uma única criança e de repente de 1 para 3. E o estresse da gestação gemelar também é diferente, porque além das inseguranças comuns, a gente também passa pelos medos, né? Será que os dois estão se desenvolvendo? Será que está tudo ok com os dois? Mas eu tive uma gestação bivitelina, um processo totalmente diferente da minha primeira gestação, mas posso dizer, e é muito difícil alguma mãe falar que não, mas nós passamos sim pelos estresses da gestação. Quantas emoções, não é? A nossa vida é uma montanha russa em um eterno sobe e desce de sensações que muitas vezes não são controladas por nós. Mas calma que para tudo tem um jeito e uma forma de controlar. Por isso, no próximo bloco, iremos falar sobre o controle de gestão de estresse. Isso é possível, gente? Não saia daí, volto já!
Estamos de volta, já estava ficando com saudades de vocês, hein? Quero agradecer as mensagens enviadas, elas sempre irão aparecer aqui no programa, ok? Estou adorando as participações e agradeço muito todos os depoimentos de quem passou apertado por causa do estresse. Mas a nossa investigação ainda não acabou. Agora vamos entender se há controle para essa força oculta que se manifesta de forma muito diferente para cada uma de nós mulheres. Saber reconhecer quais sintomas temos em cada uma das fases é fundamental, para que possamos fazer algo e assumir o controle para que as crises não se agravem. Vamos ouvir o que o especialista tem a nos dizer? Quais seriam então os sintomas físicos e mentais? O que pode amenizar o estresse? E o que é a gestão de estresse? Tanto no estresse, crônico, quanto também no burnout. São pontos importantes se avaliar, além do acompanhamento psicológico, que tem casos que precisa também de um acompanhamento com psiquiatra, devido aos sintomas de depressão e ansiedade. Talvez tenha que tomar antidepressivo, ansiolítico. Muitas vezes precisa até de uma equipe multiprofissional, porque se a pessoa começar a desenvolver até mesmo alguns transtornos neurológicos, tamanho a fadiga, o estresse, a pessoa ela pode ter problema até motor. Então, às vezes até acompanhamento com mais especialistas. Mas algumas situações interessantes de se comentar é que geralmente essas pessoas que são acometidas por estresse crônico, chega a esse ponto, ou ao burnout, voltado ao trabalho, são pessoas que se cobram muito. Então, primeira coisa, se cobra menos, não queira abraçar o mundo, não queira dar conta daquilo que está além do que você pode oferecer. Tenha um cuidado com você, olha para o seu corpo, para a sua saúde física, mental, emocional, para os seus relacionamentos, cuida da sua higiene, até mesmo a mental. Às vezes a gente precisa fazer um pouco essa questão de faxina, até nos relacionamentos, se distanciar de relacionamentos tóxicos, por exemplo. É importante cuidar da sua saúde, da sua estética, para melhorar a sua autoestima. É importante você reorganizar o seu trabalho e a sua vida como um todo. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela se dedica tanto para uma atividade que ela não se dá por conta e ela não faz pausas. Qualquer ser, naturalmente falando, precisa de pausas. Não é por isso que tem o dia e tem a noite. Então, todos os seres precisam ter pausa, tem que descansar. Preze um pouco o seu sono, alimentação saudável. Não fique sedentário, faça uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa. Que delícia de programa, gente, esclarecedor. Olha quanto aprendemos hoje, identificar e saber como lidar com essa força oculta chamada estresse. Agora que aprendemos tanta coisa sobre estresse, eu vou apresentar a vocês um lugar incrível para desestressar. Viva é uma escola de estilo de vida. É um local onde as pessoas podem vir, se hospedar e aprender a praticar os princípios de saúde e a melhorar ainda mais o estilo de vida. No Viva temos acomodações muito aconchegantes que favorecem o convívio social que é levado à mesa durante as refeições, onde nossos hóspedes têm o privilégio de participar de uma refeição gostosa, saudável, que muitas vezes eles ajudaram a preparar. Para isso nós temos uma metodologia. Nossos programas abrangem aulas teóricas, aulas práticas, atividade física, aula de culinária saudável, num processo de imersão que leva a pessoa a reestruturar seu estilo de vida.
Então aproveite para deixar sua mensagem em nosso grupo de saúde da mulher do Telegram, porque eu quero muito saber se você gostou do nosso programa. Relaxem. Gestão do estresse, hein, meninas? Ó.